A provação mais fiel de Boruto receberá o destino mais surpreendente e a contagem regressiva já começou. A pessoa em que ele confiou tudo receberá um fim fiel da pessoa mais inesperada. Aquele que tem esperado por ele e mostrado seu apoio desde o primeiro dia não estará mais na história por muito tempo. E seu próprio parente provará ser a força motriz da história. Mas isso não é tudo. A história é transicionada do final do arco Shinju para a próxima grande coisa, que trará muito à mesa que ninguém está esperando. Assim como não esperávamos que Hidari morresse tão cedo, mesmo que haja uma pequena chance de seu retorno. Se você viu esse vídeo, deve saber por que eu penso assim, mas por algumas tramas interessantes, como a razão secreta pela qual Amado se juntou a Kawaki e Delta, ou a emergência de Momoshiki que mudará tudo sobre a história, são as possibilidades mais plausíveis de Two Blue Vortex. Mas esses são tópicos para alguns vídeos futuros. Hoje vamos usar o poder de ver o futuro da bola de cristal para descobrir o destino de Kashinkoji, Sarada e Himawari. De todos os aliados de Boruto, Kashinkoji é o mais interessante, pois ele foi clonado a partir do Sannin que carregava um destino poderoso. Embora sua história de fundo seja fascinante, seu papel futuro será igualmente enorme. Estou dizendo isso porque, assim como o Boruto, ele também faz parte de uma profecia formidável. Agora você pode não ter notado quando foi revelado a Koji, mas Ishiki literalmente disse algo a ele que poderia ter pronunciado seu fim. A razão pela qual penso que foi uma profecia é porque os Otsutsuki são superiores à humanidade e têm o poder de ver o futuro. Eles podem literalmente ver quantas artes existem e em seguida trabalhar para mudá-las a seu favor. Momoshiki falhou em tomar conta de Boruto devido a alguns erros de cálculo sobre a força de vontade do recipiente, e Ishiki também falhou da mesma maneira ao subestimar Kawaki. Mas isso não diminuiu o mérito de suas palavras e observações do mundo mortal. A vida de Kashinkoji está atualmente dedicada a salvar o mundo com Boruto. Ele aparentemente teve algumas aventuras incríveis com seu aluno durante o período do salto temporal. A razão pela qual penso assim é porque ele já tinha visto o fruto da alma espinhosa em algum lugar, o que significa que um arco de flashback poderia estar chegando muito em breve. Ele revelaria como e onde Koji tinha visto esse item antes. A primeira possibilidade poderia ser o laboratório de Amado, onde ele estava secretamente testando o Shinju e Koji observou tudo. Ele conhece os verdadeiros planos e tramas de Amado e talvez seja por isso que Boruto não está revelando sua fonte a ninguém. O cientista poderia ter mudado para Kashinkoji ou poderia planejar algo para exterminá-lo. Isso pode ser a razão pela qual Koji não está aparecendo e Boruto está fazendo o trabalho principal ao confiar em Koji. A segunda possibilidade diz que alguém pode ter se tornado um Shinju durante o salto temporal. Jura e sua gangue surgiram na dimensão do Jubi, porém outros Shinjus que foram criados antes poderiam ter aparecido, e então Koji deu um jeito de acabar com eles. Poderia ter os derrotado, levando ao cultivo de um fruto de alma espinhosa. A próxima possibilidade sugere que Momoshiki estava mostrando a Kashinkoji o que estava por vir. Por isso, ele diz que é o mesmo que viu da última vez. A ocasião em que ele viu isso pode ter sido uma viagem premonitória de Momoshiki, cujo principal motivo poderia ter sido assustar Koji para que ele desistisse. Quanto à última possibilidade, em vez de uma visão futura, poderia ser uma viagem ao passado, onde Boruto e Koji poderiam ter testemunhado os horrores dos 10 Caudas, assim como esses itens que muitas pessoas perderam. Mas não houve indício de fruto de alma durante os eventos do Shippuden. Então talvez Boruto e Koji viajaram para os tempos de Kaguya ou antes. Ou poderia até ser uma viagem ao espaço sideral, o que explicaria como eles adquiriram tanto conhecimento. Isso também daria vida à teoria Toneri, já que o melhor lugar para Boruto estudar os movimentos do planeta seria a Lua. E se ele realmente esteve lá, ele deve ter libertado Toneri. Bom, falando sobre todos os Otsutsukis, vamos voltar à profecia sobre Koji, que determina seu destino iminente na história. Ishiki disse a Koji que estava predeterminado por seus genes que ele morreria ali. O significado mais profundo por trás dessa declaração é realmente instigante. É por isso que eu acho que não é menos que uma profecia, quando Ishiki disse que estava predestinado em seus genes. O que ele quis dizer foi que Koji morrerá de uma maneira semelhante a Jiraiya. Jiraiya morreu pelo ataque conjunto dos 6 caminhos de Pen, e o golpe final para matá-lo foram as hastes de chakra.
as mesmas hastes de chakra são convocadas por Ishiki. E isso não foi coincidência nenhuma. Os genes de Jiraiya pavimentaram o caminho para Koji morrer por essas hastes de chakras convocadas por Ishiki, mas de alguma forma ele atrasou seu destino ao escapar com sucesso da cena. No entanto, o destino só pode ser adiado, mas não negado. Ainda há alguém na história que possui essa habilidade, o olho que convoca a haste de chakra. E vale mencionar que essa pessoa tem um DNA do falecido Ishiki Otsutsuki. E se conectarmos isso com a narrativa de que o destino está predestinado pelos genes, só há uma conclusão. Koji ainda pode morrer pelas mãos de Ishiki, já que seus genes ainda estão lá, residindo dentro de Kawaki. Isso também cumpriria a predeterminação genética por parte de Koji, já que ele poderia morrer exatamente da mesma forma que Jiraiya. Agora, resta a pergunta, quais são as chances de Kawaki matar Kashin Koji? Bom, ele precisaria de um poder adicional muito em breve. Não estou me referindo a Koji, mas sim passar por Boruto para então chegar em Koji. Bom, Jura e Amado são alguém que pode dar isso a ele. Não há como o cientista simplesmente deixar alguém que conhece todos os seus segredos permanecer vivo. Então ele poderia enviar Kawaki para matá-lo em troca de dar-lhe esse aumento de poder. Mas eu não acho que ele precisaria ordenar que ele matasse Koji, após fornecer-lhe o aumento de poder. E a razão está no próprio clone. Ele não tinha livre-arbítrio até que Ishiki fosse resolvido. Se ele ainda estivesse sob o comando de Amado, ele não teria ajudado Boruto e poderia muito provavelmente atuar como espião para o cientista. Mas ele não fez nada disso, o que significa que, uma vez que o propósito foi cumprido, sua programação permitiu que ele tivesse livre-arbítrio. Amado presumiu que ele não sobreviveria a Ishiki, então não o programou com um recurso de desligamento automático. É assim que Koji acessou o livre-arbítrio e seguiu o caminho predeterminado por seus genes. Ele cumpriu o legado de Jiraiya ao treinar e ajudar o próximo salvador do mundo. Mas isso também prova uma coisa vital sobre a programação de Amado. Ele pode literalmente comandar seus ciborgues para fazerem de um certo propósito o objetivo de vida deles. E no caso do futuro Kawaki, isso poderia ser a morte de Kashin Koji, bem como o fim da Era dos Shinobis. Discutiremos a rivalidade do velho com os Shinobis em outra ocasião. Voltando ao assunto, deixe-me contar a vocês algo sobre Kawaki e Delta que explicaria o grande jogo cerebral de Amado. Também sugere a morte de Kawaki, e deixarei a conclusão para vocês. Deixe-me saber nos comentários o que aconteceria com Kawaki se um cenário como esse se concretizasse. Imagina, Jura ou digamos algum outro inimigo, pois o Shinju já forneceu a proteção do enredo para Kawaki, atirando nele a queima-roupa, o que o faz sofrer e o leva à beira da morte. Ninguém viria salvá-lo, já que ele não tinha boas relações com ninguém. Isso o deixaria apenas com uma escolha. Kawaki seria forçado a implantar um karma em Delta, sua única companheira de equipe, e adivinhem o que aconteceria depois disso. Isso cumpriria o plano de Amado, pois Kawaki daria seu karma ao clone de Delta, revivendo a filha do cientista de uma vez por todas. Agora, ou seria a Kebi ou um Otsutsuki, como previsto pelo próprio Kawaki. Mas uma coisa é certa, ambos não podem coexistir no corpo de Delta, pois isso seria estranho e sem sentido nenhum. Então você acredita que a implantação de karma de Kawaki à beira da morte seria o fim para ele? Gostaria de reiterar a supremacia dos Otsutsuki sobre a humanidade e como o mesmo se aplica a Momoshiki. O monstro pode ter perdido a batalha, mas parece que no futuro ele venceu, pois Boruto não conseguiu salvar sua aldeia dessa vez. Ele perdeu fisicamente tudo o que lhe era precioso. O lugar que seus antepassados protegiam com suas vidas foi destruído como se nunca tivesse existido. As profecias de Momoshiki eram de fato verdadeiras. Um futuro sombrio que poderia levar qualquer um à loucura e à autodestruição. Esse é o poder do clã Otsutsuki. Os conceitos de destino e fardo são criados por aqueles que atingem o auge em seu clã. E isso pode explicar por que eles têm a vantagem de prever o destino dos inferiores. No caso de Boruto, ele não caiu vítima de seu destino sombrio precocemente, pois sua amiga de infância enviou alguém para salvá-lo. Isso automaticamente coloca Sarada em uma posição vulnerável. Ela é quem fracassou os planos de Momoshiki. O ressentimento deve ainda estar vivo no coração do monstro, e talvez seja por isso que Boruto ficou tão assustado quando seu karma ressoou. A vida de Sarada está em risco devido à presença dele na vila, mas o futuro sombrio está a caminho.
e há pouco ou nada que ele possa fazer a respeito. Mas da forma que acredito que as coisas vão acabar pode não ter nada a ver com Boruto ou mesmo Momoshiki. O papel de Sarada pode enfrentar uma pausa temporária por alguém com quem ela compartilha esse contraste interessante. Kawaki pode ser o responsável por fazê-la desaparecer da história por um tempo, e isso pode ter sido prenunciado com um contraste em seus poderes oculares. O Mangekyo de Sarada parece estar espalhando a luz, enquanto o Dojutsu de Kawaki parece estar absorvendo a luz. Isso também é uma referência metafórica a seus papéis, como Kawaki escondendo a verdade, enquanto o esforço de Sarada é revelá-la. O poder do Deus do Trovão é chamado de Duten, e a variante mitológica dessa entidade é Benzaiten. Por isso podemos esperar que a próxima habilidade de Sarada seja chamada Benzaiten. A conexão desses dois deuses no folclore japonês vem do fato de serem parte dos 7 deuses da sorte. Ambos originam-se das divindades hindus Mahakala e Saravasti, respectivamente, aumentando a possibilidade de estabelecerem um plano para o destino de Sarada e Kawaki. O fim do maior apoiador de Boruto está prestes a ser marcado por seu maior inimigo, uma vez que ele use o seu Dojutsu para selá-la. Mas talvez possamos ver algumas de suas habilidades antes que isso aconteça. Então aqui está o que eu acho de como ela vai mostrar seus grandes poderes. O Mangekyo literalmente significa olho de caleidoscópio, e o Mangekyo de Sarada é o único que tem a forma do próprio objeto. A forma também pode ser uma referência ao Lótus de Saravasti, a deusa hindu na qual Benzaiten é baseada. Ela é frequentemente considerada a dispersadora da ignorância, e como sabemos, a onipotência manifestou uma narrativa falsa no mundo dos shinobis. O papel de Sarada pode ser acabar com essa falsidade e salvar a imagem de seu amigo. Sarada, como sabemos, foi capaz de fazer Sasuke confiar em suas palavras, o que salvou a vida de Boruto uma vez. No entanto, isso não termina sua contribuição para a história. Ela pode encontrar uma maneira de permanecer relevante. Caso contrário, as coisas podem tomar um rumo realmente feio. Não há literalmente nenhuma maneira para ela escalar ao nível de Boruto. Ela conseguiu se sair bem contra Hidari, já que ele estava aprendendo tudo do zero. Se ele fosse um especialista em usar seus poderes, Sarada teria sido aniquilada muito cedo na história. Mas essa sorte não vai durar muito. Por isso, ser selada por Kawaki é a melhor possibilidade. No entanto, ela será útil para a trama de uma forma ou de outra. Como o próprio Sasuke disse, Boruto e Sarada são a chave para salvar o mundo. As teorias de Hidari para fortalecê-la chegaram oficialmente ao fim, e ela nem pode consumir seu fruto de espinho da alma para ficar forte, pois isso é a chave para revitalizar Sasuke. Em um cenário como esse, onde Boruto e Himawari têm habilidades atenuadas para lutar contra a força mais forte, Amado deve desbloquear algo que permita que ela seja um pilar de apoio importante, especialmente durante batalhas difíceis. O mostrador em seu Mangekyo também se assemelha a um relógio, então talvez ela tenha uma habilidade relacionada ao tempo, assim como Momoshiki. No último capítulo, Boruto pediu a ela para ganhar tempo para que ele pudesse carregar o Rasengan. O que ele mais precisa para carregar seu poder mais forte é a distração do oponente por um bom tempo. A razão pela qual Kawaki entrou em cena para matar Hidari é porque o Rasengan ainda não estava totalmente carregado. Por isso, o melhor poder para Sarada poderia ser manipular o tempo do oponente, para que Boruto pudesse finalizá-los com um golpe final. Isso poderia torná-los a dupla imbatível, a menos que Kawaki decida selá-la por razões morais e pelo juramento de Boruto. Kawaki tem uma estranha proteção do enredo, o que significa que talvez não vejamos Boruto usando seu Rasengan nele. Note que ele não ouviu a conversa de Boruto no último capítulo, que jura ouviu. Então ele ainda não tem ideia sobre este Rasengan ilimitado, o que significa que Boruto poderia usá-lo para destruí-lo no futuro. Com a incompetência de Sarada sendo sua maior falha como personagem, há outro grande aliado de Boruto cujo poder excessivo poderia colocá-lo em apuros. Estou falando de Himawari e de como seu recém-descoberto poder de Kurama pode não funcionar a seu favor. Ela pode ter a vantagem de usar os poderes de uma Biju, mas ainda é alvo da força mais quebrada. O inimigo jura não deixará pedra sobre pedra para transformar Kawaki em um fruto, além de matar Boruto e devorar Himawari. O único raio de uma distância tão longa desmaiou o personagem principal em questão de segundos. Ele pode literalmente ser o vilão mais agonizante da história até agora. O papel de Himawari se reduz a algumas coisas que podem ou não estar a favor dos mocinhos. Em primeiro lugar, ela precisa dominar os poderes de Kurama, o que não é algo que acontece da noite para o dia.
Portanto, a menos que haja um arco de treinamento onde ela possa evoluir seus poderes a um nível desejável, Kawaki pode ter que selá-la também, mas isso desperdiçaria toda a narrativa do retorno de Kurama. Então, deve haver algo mais nisso. Já sabemos como sua compatibilidade com Kurama foi construída, mas não foi o suficiente para lidar com o principal vilão. Ela pode ter superado Kawaki, mas seu momento de brilhar contra o vilão principal ainda não chegou. Uma coisa é clara, sua participação será drástica na história, já que ela parece ser o outro vórtice azul que foi pronunciado no título da sequência. Mas a questão permanece se ela será capaz de justificar esse destino poderoso ou não. Não se trata de seus níveis de poder ou conjunto de habilidades, que obviamente tendem a ser muito mais poderosas do que as outras pessoas, mas sim de seu esforço de melhoria, que certamente levará algum tempo. O próximo papel importante para Himawari que eu acho mais plausível seria derrotar Matsuri, a variante Shinju de Moegi. Ela esteve ao redor do time 10 por um motivo, e Konohamaru recebeu a missão de protegê-la. Então, se Matsuri aparecer para devorá-lo, deve ser o trabalho de Himawari destruí-la e reviver Moegi com o fruto da alma. O Bug Senju é muito provavelmente o alvo de Daimon, e pode não se envolver com Himawari. Em resumo, um arco de treinamento poderia ensinar muito a Himawari, e ela poderia ser capaz de ajudar seu irmão. Caso contrário, ela estaria condenada a se tornar um fardo quebrado, algo que estava destinado a ser perdido por Boruto. Mas o que é que vocês acharam dessa teoria? Viajei demais? Vocês concordam? Discordam? Deixe aqui sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!